Pode começar, pastor. E aí, meu povo, graça e paz. Sou o pastor Cláudio, da Igreja Batista em Parque de Taipas. Fui convidado aqui, né, pelo nosso irmão Davidson, né, irmão? E é uma grande honra estar com os irmãos, trazendo um pouco do Evangelho, né, que a gente tanto ama, falar de Jesus, falar dos textos bíblicos e meditar na palavra do Senhor, é tudo que a gente gosta de fazer. Eu já quero pedir para os irmãos não considerar alguns barulhos, né? Aqui a gente fica próximo de uma avenida, então vai ter alguns barulhos também, né? Então, estou dentro de casa também, não estou na igreja. Na igreja tem uma sala lá que é mais reservada, né, de barulho, mas aqui a gente tem alguns barulhinhos aí embaixo, a esposa fazendo a janta, né? Mas, irmãos, eu quero dividir com os irmãos uma parábola, que fala a parábola do joio, né? E o tema desse estudo é o joio e o trigo e o grande dia da separação. E eu quero ler esse texto com os irmãos, mas antes eu quero orar com você, quero orar pela sua família e orar também pelo Davidson e pela igreja do Davidson, né? Nós estávamos conversando que hoje as igrejas bíblicas estão diminuindo a quantidade de membros. E isso aí é uma preocupação nossa, mas não é uma preocupação de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio que Deus é o grande sustentador da igreja e o grande sustentador do evangelho. Então, nós temos que colocar a nossa fé em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Pai amado, pelo Davidson, pela essa iniciativa de estudar a Tua palavra, de falar do Teu amor, Pai amado, de meditarmos, Pai, na Sua Santa Escritura. Nós cremos, Pai amado, que a Escritura é a Tua palavra, Deus, revelada aos Teus servos do passado, a qual agora, Pai amado, o Espírito que inspirou aqueles homens a revelação desse Evangelho, é o mesmo Espírito que nos dá iluminação para compreender esse Evangelho. Então, Pai amado, que esse Santo Espírito venha falar ao nosso coração, venha usar, Pai amado, a minha vida, a vida dos ouvintes, preparando os corações como uma boa terra, para que a sua boa semente, Pai amado, seja plantada e produza, Pai amado, frutos a 30, 60 e a 100 por um. Fale conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti e aplicar o Teu Evangelho. E guardar na tábua do nosso coração para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Dê-nos discernimento, Pai, que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Então, irmãos, eu vou ler a passagem a qual nós vamos meditar. Essa passagem está do verso 24 até o verso 30, mas a gente vai um pouquinho mais além, porque a resposta dessa parábola começa a partir do verso 36. Nós vamos ler. Jesus, a partir do 24, tá, irmãos? Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em um campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo, dirigindo-se a ele, disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que os tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele também o trigo, desde que os cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e o amarrem num feixe para que seja queimado. E depois junte os trigos e guardem-no no meio do celeiro. Até aqui, irmãos, por enquanto, nós vamos meditar um pouco nessa palavra, pedindo sempre, né, a direção e os conselhos do Espírito Santo. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender que essa parábola era uma parábola bem conhecida, né? Era Jesus, ele costumava falar em parábolas. E o que é parábolas? Parábolas é uma história
real do seu cotidiano para ilustrar uma verdade, né? Então, Jesus fazia muito uso dessas parábolas. E aqui ele usa uma parábola de um agricultor, alguém que ia plantar trigos, né? E que esses trigos eram plantados e que um dia veio um inimigo lá e plantou também o joio. Vamos ler nos versículos para a gente entender mais, né? Jesus contou uma parábola que dizia: o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas, enquanto dormia, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, as espigas e o joio também apareceu. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é a respeito do joio e do trigo, né? Qual é a diferença do joio e do trigo? O joio e o trigo são semelhantes até que começa a aparecer até que eles cresçam, até que eles começam a dar os seus primeiros frutos, né? O joio e o trigo são parecidos. Eles quando começa a crescer, você vai dificilmente você vai identificá-los. E o que acontece com o joio? O joio, ele tem uma raiz muito forte. A raiz do joio, ela espalha mais do que a raiz do trigo. E é por isso que quando você vai ver a preocupação do dono, né, da seara lá, ele vai falar assim, olha, não arranque, porque você pode ser que arranque também o trigo. Então, ele criava uma raiz forte, e essa raiz se espalhava e se juntava com a raiz do trigo. Então, ao colher o joio, você poderia também colher o trigo, né? Então, ele usa essa parábola, né? Olha, o inimigo, o joio também apareceu, né? O servo do dono do campo dirigiu-se a ele, querendo saber se podia arrancar ou não. E ele falou, não arranque, porque se você arrancar, pode ser que arranque também, né? E é engraçado que ele fala do inimigo que fez isso. Por quê? Porque naquela época, quando uma pessoa não gostava da outra, sabendo que aquela pessoa vivia da colheita e vivia da roça, né? Muitos eram agricultores, pastores, então eles viviam das suas colheitas. Então, a pessoa, para fazer um certo tipo de maldade, ele ia lá e quando a pessoa semeava os seus trigos lá, eles iam lá e jogavam. E isso aí era uma forma de perversidade, de maldade, né? E aí a pessoa não ia saber, só ia saber depois que desse os frutos lá, né? E se ela quisesse tirar, ela estragaria toda a colheita. Então, é uma parábola bem conhecida naquela época. Talvez Jesus ilustrando isso, né? Falando, olha, o reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante um semeador que foi semeando o seu trigo e veio um inimigo e semeou lá também a sua semente. E engraçado, né, irmãos, que Jesus conta essa parábola e os discípulos não entendiam nada, né? Talvez você esteja como aqueles discípulos, não entendendo nada. O que tem a ver joio, trigo, com a parábola, com o que a gente vive hoje? O que está acontecendo, né? E Jesus também, ele deixa aqui, né? Fala assim, olha, deixa que os dois cresçam juntos, né? Deixa crescer junto. Os dois vai crescendo junto. Quando for o tempo da colheita, a gente separa primeiro o joio em feixes e depois a gente queima esses feixes e também depois a gente separa os trigos e a gente guarda nos celeiros, né? Claramente falando a respeito da salvação e da condenação. Mas os discípulos, a verdade é que eles não entenderam nada do que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo do que Jesus estava falando. E a gente vai ler aqui agora no 36, e eu vou pedir para os irmãos ler comigo aqui, e a gente começa a entrar no âmbito da aplicação da palavra, a qual nós vamos aplicar hoje. Diz assim, então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a palavra do joio no campo. Os discípulos não tinham entendido nada. Eles estavam querendo saber o que significa, o que é joio, o que é trigo, o que é essas coisas, né? E respondeu ele, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita
é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é a gente corrigir uma teologia errada. Acho que como nosso papel de pastores, de homens de Deus, estudiosos da palavra, a gente tem que ser zeloso pela palavra de Deus, né? Muitas igrejas comparam pessoas da igreja como joio. Não é uma verdade. Não é pessoas que estão dentro da igreja. Olha, tem umas pessoas lá na igreja que não são tão crentes assim, que vivem fazendo coisa errada, e esse aí são que o inimigo semeou no meio dos crentes, né? Jesus colocou ele no meio de nós para que a gente pudesse suportar, ou amar, mas na verdade eles são joio, e quando chegar no dia da seara, Jesus vai tirar eles do meio de nós, e isso aí, irmãos, é uma heresia, não é verdade, tá? A Bíblia não fala, não é isso que o texto fala, e o texto deixa claro quem é o joio, né? Vamos ler quem é o joio? Ele fala assim, olha, aquele que semeou a semente é o Filho do Homem. Jesus é que plantou a semente, é Jesus que semeou a semente que é o Evangelho, né? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Então, o campo, o joio aqui, é os filhos do maligno. E onde é o campo? Não é dentro da igreja, o campo é o mundo, tá? Então, quando você vê falar sobre joio e trigo, está falando sobre o mundo e a igreja, não a igreja e o falso crente, ou aquele que está na igreja. Então, tudo que é do mundo é joio, todos aqueles que estão no mundo é joio, e todos aqueles que não são do mundo são do maligno. E aí, irmãos, eu vou fazer um grande adendo que a gente não tem como saber quem é joio e quem é trigo, né? Não tem como a gente distinguir quem são os que são de Deus e os que não são de Deus. Eu não quero entrar aqui no âmbito de quem é calvinista ou quem é arminiano, mas a grande verdade é que só saberão quem são joios, quem são trigo, depois, né? Depois da colheita feita. Depois que o Senhor vier e separar, fazer essa separação de quem é joio e de quem é trigo. Mas, irmãos, a Bíblia ela nos mostra que existe dois tipos de gente. Existem pessoas que são filhos de Deus. E aqui ela faz uma conotação de uma outra espécie, filhos do maligno, aos filhos do reino e aos filhos do diabo, né? O diabo lançou uma semente e essa semente plantada são pessoas que são ruins, pessoas más, que planejam as coisas ruins, pessoas que têm um coração duro para o evangelho, pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que foram colocadas no meio de nós e que nós estamos aqui com uma boa semente. Então, meus irmãos, o que eu quero colocar como aplicação é que se você entendeu o evangelho, se você foi colocado como luz no mundo, como a Bíblia nos fala, você tem uma missão nessa terra. Você foi colocado como uma boa semente. E como uma boa semente, irmãos, uma boa semente, ela produz frutos bons. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins e uma árvore ruim não produz maus frutos. E também vai falar que a árvore que não produz bons frutos, essa é cortada e lançada ao fogo, né? Então, irmãos, há um propósito santo, divino, para você, né, que é crente, para você que é irmão em Cristo, para você que é igreja do Senhor, você é uma boa semente plantada nessa terra. E como boa semente, irmãos, eu quero te perguntar como anda os frutos a qual você foi chamado para produzir. Talvez você foi chamado no seu trabalho como professor para ser uma, uma árvore que produz bons frutos, para ser trigo ali. Seus frutos têm que ser frutos que apontam que você não é joio, que você foi plantado por Jesus aonde quer que você esteja. Talvez você é um enfermeiro, uma enfermeira, um advogado, talvez você é um funcionário público, talvez você foi chamado para ser um trigo, lavando roupas de pessoas, talvez você foi chamado para ser trigo, para ser um policial, para ser um advogado, para ser
um lavador de carro, mas não importa onde Deus te colocou. Se Deus te colocou ali, Ele te plantou ali com uma boa semente para você produzir frutos que apontem para o reino de Deus, que apontem para aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E esse texto vai falar que aqueles que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Quem plantou você, aonde você está, foi Jesus. Se você está na igreja, tem um cargo na igreja, não importa o cargo, foi Jesus que te colocou lá. Então você tem que produzir frutos que aponte para a glória daquele que te semeou, que é o Filho do Homem. No caso, o próprio Senhor Jesus, né? E o campo é o mundo, né? O campo é o mundo. Deus te colocou o mundo. Quando Jesus vai orar pelos seus discípulos, ele fala assim, olha, eu não vou tirar eles do mundo, mas eu quero que eles fiquem no mundo para que o mundo veja, né, a diferença. Então, irmãos, nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para uma boa obra. Nós fomos chamados, irmãos, para tirar as pessoas das trevas e apontar para ela a maravilhosa luz que há em Cristo. Nós fomos chamados, irmãos, para abraçar aqueles que estão precisando de um abraço, para dar consolo àqueles que estão lutados, para mostrar a esperança para aqueles que estão desesperados e mostrar para eles que existe um caminho e esse caminho não é dividido, né? Não é uma bifurcação, é apenas um sentido único e obrigatório para aqueles que querem alcançar a redenção e a vida eterna e a paz verdadeira. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que só um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E há aqueles que foram semeados para fazer essas coisas. A igreja do Senhor. Mateus capítulo 28 vai falar: ide por toda a terra, anunciar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos essa obrigação de, como os semeados no campo que é o mundo, produzir frutos que apontem para aquele que nos colocou aqui, que é o Filho do Homem, o Senhor Jesus. E aí vai falar, irmãos, que os joios são os filhos do maligno. E é engraçado, né, irmãos, que na contramão do que as pessoas pensam, que todos são filhos de Deus, que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos escolhidos por Ele. Aqui a Bíblia vai falar muito claro que há também aqueles que são filhos do maligno, e aqueles que praticam a maldade, aqueles que negam a graça de Deus e do favor merecido de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, aqueles irmãos que planejam o mal, aqueles que praticam a maldade, aqueles que querem ser perversos e fazem perversidades, esses são os filhos do maligno. São pessoas, irmãos, que não querem a graça de Deus. E como que a gente pode saber quem é filho do maligno e quem não é? Como que a gente pode saber quem é joio ou quem não é? A resposta é muito simples e clara e objetiva. Não sabemos. Não temos como saber. Somente aquele que semeou a boa semente no dia da colheita é que vai fazer essa separação. Nós não podemos fazer essa separação. Eu vejo muitas pessoas falando: olha, esse daí é filho do maligno. Esse daí é filho do diabo. Uma pessoa, né, que está na igreja e não está dando direito de correção, parece um joio que está plantado no meio da gente, que somos trigos. Irmãos, não façam isso. Isso aí você está fazendo como os fariseus faziam. Eles achavam que, por ser mais religiosos que os outros, ou por errar menos que os outros, né, pelo menos aparentemente, eles eram separados, era superior aos outros. E, irmãos, e a verdade não é essa. A verdade que a Bíblia nos aponta é que não há um justo nenhum sequer, nenhum que faça o bem, nenhum que busque a Deus. Ou seja, se nós não fôssemos alcançados pelo Espírito Santo e ele nos apontasse a graça de Deus, nós jamais correríamos para Deus, ao contrário, correríamos de Deus, porque nossa inclinação é para o mal. A nossa carne inclina para o mal. Gênesis capítulo 8 vai falar sobre isso, né? E não tendo nenhum justo, nenhum sequer, se nós estamos onde estamos, é por misericórdia de Deus e pela graça de Deus que foi manifestada através do Espírito Santo, que nos convence do erro, pecado e juízo e nos aponta para Jesus Cristo como a única redenção. Então, irmãos, quando nós se colocamos em qualquer
cargo que não nos cabe, ou qualquer status de juiz sobre o outro, nós estamos fazendo algo que não nos pertence. Algo que a Bíblia deixa muito claro, que o único que pode fazer isso é o Senhor da Seara. É aquele que nos plantou no mundo, né? E ele fala assim, o que a gente faz então? A gente não sabe quem é trigo, quem é. E justamente por isso ela deixa que cresça juntos. Até quando? Até quando chegar o dia da colheita. E aí, quando chegar o dia da colheita, saberão quem são trigo, saberão quem é joio. Até então, não cabe àqueles que cuidam, os trabalhadores que somos nós, cuidar de quem é trigo, quem é joio. Só vamos cultivar o evangelho. Só vamos fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer, apresentar o amor dele, a graça dele, por toda parte. Seja com ações, seja reações, seja por palavras, mas que nós possamos cultivar todas as sementes plantadas, né? A gente possa cultivar todo o campo, sem pensar em quem é joio e quem é trigo. Deixa isso para o Senhor da Seara. Deixa isso para Jesus. Mas que nossa boca seja uma boca de abençoar todos. Pregar o amor de Jesus por todos. Falar para todos igualmente que Jesus morreu por ele e deu a vida por ele. Então, quando chegar o dia da Seara, o próprio Senhor dirá quem é joio e quem é trigo, né? E aí ele continua falando assim, olha, a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então, os justos brilharão como o sol do reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça. Irmãos, eu creio que o tempo já está acabando, e eu também já vou terminar aqui a minha fala, a minha pequena meditação, lembrando, irmãos, que tem dois caminhos. Há dois tipos de gente, a joio e a trigo. Aqueles que são e aqueles que não são. Aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Aqueles que escolheram viver para a glória de Deus e aqueles que rejeitaram essa glória de Deus. Mas a grande verdade, irmãos, é que um dia chegará ao fim. Ainda há pessoas, né, que precisam ouvir o Evangelho. Se você é de Jesus, você sabe que é de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos fala no nosso espírito, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas, irmão, se você acha que as suas obras não apontam para o Deus que te chamou, você precisa de arrependimento. Arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se das suas transgressões, muda a trajetória. Faça, irmãos, tudo para Jesus, porque ele merece o nosso melhor. Viva para a glória de Deus, porque, irmão, vai chegar um dia em que não terá mais tempo. Aqui ele faz um adendo, ele fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se você tem ouvido, ouça que Deus está falando com você agora. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Volta-se para Jesus. Não se importa com os outros. Não julgue as pessoas. Faça o melhor que você pode fazer com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Mas, irmãos, a grande verdade é que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Muitos dos que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Muitas pessoas, irmãos, que pregam, falam e até anunciam o evangelho, ficarão de fora daquele grande dia. Porque, irmãos, não é religião que nos salva. Não é religiosidade que nos salva. Não é obras que nos salva. A Bíblia vai dizer que muitos chegarão a falar, olha, eu preguei no teu nome. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz coisas extraordinárias. E ouvirão de Jesus, aparta de mim, porque eu não te conheço. Porque o que Jesus quer, na verdade, não é obras. O que Jesus quer é coração contrito e arrependido. O que Jesus quer é mudança de direção, é pessoas que querem estar com Ele porque ama Ele, faz obras porque entende que a obra que Jesus fez foi importante. Então, irmãos, vamos viver como igreja, vamos viver como trigos do Senhor. Porque a Bíblia vai falar que vai chegar um dia
E esse dia chegará mais breve do que a gente imagina, em que o Senhor da Seara separará os trigos dos joios. E os joios eles colocarão em um feixe e colocarão no fogo. E essa fornalha onde a Bíblia está falando aqui, que é um fogo que não se apaga, a gente sabe o que é. É a condenação eterna. Irmãos, a grande verdade que não é mais pregada nos púlpitos é que a condenação também é real, que o inferno também é real, e que chegará um dia em que pessoas não terão mais tempo de arrependimento. As pessoas não terão mais tempo de se voltar para Jesus e de clamar a Ele e ser salvas por Ele e ter com Ele a remissão dos seus pecados. Mas ainda é tempo. A colheita ainda está. Nós estamos aqui como semente plantada de Jesus. Há tempo de arrependimento. Há tempo de se voltar para Jesus, e isso precisa ser logo. Porque em breve Jesus virá. E quando Ele virá, irmãos, Ele nos levará para si mesmo. E quando Ele voltar, irmãos, Ele nos chamará para regozijar com Ele e participar do grande banquete. Mas há dois tipos de pessoas, irmãos, e isso nós precisamos falar. Há um tipo de pessoas que vai estar se alegrando por ter encontrado finalmente o Cordeiro bendito de Deus, aquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Mas também terá aqueles que estarão chorando, e aqueles que a Bíblia vai dizer, irmãos, que estará como com grande tormenta, um choro, ranger de dente, e serão lançados em um lugar onde serão de densas trevas, tão densas, irmãos, que se pode tocar. Um lugar, irmãos, onde as larvas comerão e não se saciarão. Um lugar, irmãos, onde não há mais o sol da justiça, Jesus como o sol da justiça, não haverá mais, irmãos, a misericórdia de Deus, não haverá mais, irmãos, o Deus de toda graça, mas haverá simplesmente o Deus de toda ira, o Deus de justiça, a taça da ira de Deus trino, a taça de Deus derramada sobre toda a impiedade, toda a culpa e todo o pecado. Irmãos, esse dia será um dia de lamento para aqueles que rejeitam a graça de Deus. Todos aqueles que são joio, todos aqueles irmãos que são árvore que não produz bons frutos, todos aqueles irmãos que menosprezam, que desprezam a graça de Deus e que se recusam a se voltar para Jesus e se arrepender dos seus maus caminhos. Todos esses irmãos estarão num dia de lamento, de pranto, de choro. Mas, irmãos, a boa notícia é que todos aqueles irmãos que lutaram contra a sua carne, talvez você, irmãos, peque, você que pecou, você que errou, mas que o seu coração geme e chora, terá um dia, irmãos, em que tudo isso será findado. A Bíblia vai dizer que Deus fará novas todas as coisas. A Bíblia nos aponta Jesus como o galardoador de todo aquele que o busca. E se você busca a Deus mesmo com choro, com gemidos inexprimíveis, lutando com sua carne, às vezes cai, às vezes não cai, mas que você está firme lutando e querendo estar com Jesus, chegará um dia, irmãos, em que esse corpo de corrupção dará lugar a um corpo de incorruptibilidade. Irmãos, não haverá mais fraqueza, não haverá mais a tentação do pecado, não haverá mais, irmãos, dores, nem tristezas, nem choro, porque o próprio Senhor Jesus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. É um dia de separação, porque enquanto uns se lamentarão, os filhos de Jesus, os filhos de Deus, estarão se regozijando com o Cordeiro bendito que nos salvou. E nós participaremos com ele do grande banquete. Ele estenderá a mão para cada um de nós e fará: seja bem-vindo, benditos de meu Pai, para o lugar que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Eu lembro, irmãos, da passagem de Estevão, e eu quero encerrar com essa lembrança dessa passagem de Estevão. Estevão, irmãos, era um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer. Um homem, irmãos, que pelo Espírito Santo começou a anunciar as boas novas, denunciando aqueles homens que eles haviam feito e matado o Messias. E quando aquele homem anunciou o Evangelho, por causa do Evangelho, as pessoas pegaram pedras e começaram a lançar sobre ele. Mas quando ele estava à beira da morte,
onde não tinha mais esperança sobre essa terra, onde tudo que ele tinha como esperança, tudo que ele podia esperar ali, humanamente falando, era o seu fim trágico, apedrejado, como um animal peçonhento, e as pessoas preparadas para tirar aquela pedra, quando tudo se fechou aqui embaixo. Ele olhou para o céu e o céu se abriu. E quando ele olhou para o céu, lá estava o Cordeiro de Deus, Jesus, o nosso Senhor. Ele não estava mais assentado à destra do Pai, mas estava em pé à destra do Pai. Enquanto todo mundo aqui nessa terra aponta para nos matar, e quando não tem mais esperança sobre essa terra, o nosso Senhor abre o céu e se levanta para receber os seus filhos. E Estevão é um grande exemplo, irmão, dessa palavra. Porque vai chegar um dia em que o nosso Senhor se levantará para receber a sua igreja, para receber aqueles que ele lavou, comprou pelo seu precioso sangue, e nós estaremos com ele por toda a eternidade. E que, irmãos, que essa palavra do joio e do trigo seja um alerta para aqueles que vivem com o joio, e que seja uma palavra de esperança para todos aqueles que são trigos, todos aqueles que foram chamados e semeados como uma boa semente, que embora as lutas dessa terra venham, embora as angústias dessa terra às vezes nos assola, a tristeza enche os nossos corações, às vezes as portas dessa vida se fecham, a morte bate à nossa porta, mas quando essas coisas acontecerem, as portas do céu se abrirão e o Cordeiro de Deus se levantará. Irmãos, essa palavra é verdadeira, essa palavra é real. Jesus está às portas, ele voltará para resgatar a sua igreja, e ele virá com poder e grande glória, e virá resgatar e salvar todos aqueles que ele comprou com seu precioso sangue. Eu quero orar por você, entregar aqui, pedir perdão se eu passei um pouco do horário, não sei se acho que passei uns 2 minutos, né? Mas eu quero orar por você. E que essa passagem do joio e do trigo não traga para nós um espírito de acusação, de tentar identificar quem é joio, quem é trigo, quem é igreja, quem não é igreja, mas que ela venha nos encorajar a saber que nós precisamos anunciar o evangelho enquanto é tempo, porque não sabemos quem são a boa semente, quem são os trigos, mas que um dia Jesus fará essa separação e que nós possamos estar guardados em seus celeiros e participar daquele grande banquete. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos, Senhor, entrar na Tua presença, Deus, te agradecendo, Pai amado, por essa palavra. Deus, que o Senhor, Pai amado, coloque no nosso coração, Deus, a vontade de servir ao Senhor como uma boa semente, para produzir frutos, Pai, a 30, 60 e a 100 por um. Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, se há pessoas ainda que não recebeu o Evangelho e que ainda e que está vendo essa live, algum momento da sua vida, Pai, que ela possa entender, Pai amado, que há tempo ainda. Jesus fez questão de falar, olha, aquele que tem ouvido, ouça. Pai amado, se a pessoa está ouvindo essa palavra, Pai amado, que ela possa abrir a porta do teu coração, porque a tua palavra diz, Pai amado, que o Senhor bate a porta, aquele que abrir, o Senhor entrará e ceará com ele, e ele com o Senhor, terá comunhão com o Senhor, Pai amado. Então, em nome de Jesus, Pai amado, batem corações, batem as portas, Pai amado, em nome de Jesus. Não permita, Pai amado, que as pessoas que ouvirem, Pai amado, essa mensagem acabem, Pai amado, naqueles feixes de joio e sejam queimados, Pai amado, naquele dia do juízo, mas que eles possam, Pai amado, ser guardados no seu celeiro, que eles possam, Pai amado, ter a oportunidade, Pai amado, de ouvir da sua boca, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para a terra que eu te preparei desde a fundação do mundo. Ó Deus, muito obrigado, Pai amado, porque nós cremos na sua palavra, cremos que ela é realidade, cremos, Pai amado, que ela é real e que ela se cumprirá, assim como as outras já se cumpriram. Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, que o seu Espírito Santo nos fortaleça a permanecer no teu evangelho. Pai amado, que o seu Espírito Santo nos conduza a caminhos santos e retos. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que nós possamos, Deus, gerar frutos para o seu reino. E que esses frutos permaneçam e que salte a vida eterna. Pai amado, abençoa, Pai amado, Davidson, Senhor, nessa sua jornada. Abençoa, Pai amado, cada pastor que participa, Senhor, dessas lives, desses momentos, Pai amado, de estudo da tua palavra. E que de alguma forma, Pai amado, o Senhor use cada um desses irmãos para o crescimento do teu reino, para o avanço do teu evangelho. E que mais pessoas, Pai amado, possam, Pai amado, fazer parte, Deus,
dessa colheita bendita, quando o Senhor for colher, Pai amado, aquilo que te pertence e guardar no teu celeiro. Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, nos ajuda, Pai amado, a gerar vidas, a gerar pessoas, Pai amado, para o teu reino, a anunciar o seu evangelho e trazer, Pai amado, paz aos corações contritos, quebrantados, tristes, entristecidos, que eles possam viver na esperança, Pai amado, e que a nossa esperança não está nesse tempo, mas que a nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá redenção pelo teu precioso sangue. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo, muito obrigado, Deus, por essa live. Nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Irmão, Deus abençoe, meu irmão Davidson, pela oportunidade. Que Deus continue usando a vida do irmão com poder e com autoridade do seu Espírito.